Pessoal, eu tô rindo porque nós já tentamos algumas vezes gravar esse vídeo e a gente teve muita resistência. A gente tá desde ontem, que a gente tava viajando. A gente tentou fazer esse vídeo lá, não conseguiu. Chegamos em casa, tentamos fazer, não conseguimos. Mas agora Isso vai, em nome de significa que a Jesus. mensagem tem que chegar até vocês, não é isso? É, vamos lá. Eu tava orando e pedindo para que Deus falasse comigo sobre qual tema trazer aqui. Eu sou muito cautelosa e tenho muito temor, e eu falo sobre isso no canal. Às vezes o Gabriel até me cobra sobre, tá colocando mensagem no canal. Eu nunca gosto de trazer nada vazio. Eu sempre espero que Deus fale comigo, que o Espírito Santo toque em mim, para que eu traga alguma mensagem, para que de fato fale com vocês. Eu não gosto de textos prontos, textos para trazer impacto, nada disso. Então eu preciso ouvir um comando de Deus para trazer algo aqui. E Deus falou muito forte no meu coração sobre falar como a nossa vida muda a partir do momento que a gente coloca Jesus no centro. E eu percebi isso de uma forma muito clara. Vou explicar para vocês o porquê. Nessa viagem que a gente fez, eu me deparei realizando um sonho que eu não tinha. Porque, como eu disse em outros vídeos, a gente estava tão focado, eu falo a gente, mas mais eu estava tão focada no trabalho, em fazer, em executar, em prestar serviços, nem era pelo financeiro, mas para mim, o meu sentido de vida, eu só existia para fazer a clínica funcionar e atender meus pacientes. Eu não tinha outra perspectiva além daquilo ali. Então, eu não tinha muitos sonhos, na verdade, nenhum sonho. Eu não almejava conquistar outras coisas. A minha vida se resumia àquilo ali. E a partir do momento que eu entreguei minha vida para Cristo e coloquei Jesus no centro, comecei a orar, entregar a minha vida a Ele e pedir para que Ele fizesse os planos dele na minha vida, que não fizesse mais a minha vontade. Eu queria sair do centro e colocar Ele no centro. A minha vida começou a mudar. Eu comecei a ter sonhos que eu nem sabia que eu tinha. A minha vida começou a ficar leve. Os meus planos eles começaram a ficar leves. Então, é essa mensagem que a gente quer falar hoje para Que vocês. só é possível quando você cria um relacionamento, né? Eu vou ler um versículo para vocês lerem depois, que fala sobre isso. Ele vai dar um norte aqui na nossa mensagem, para que vocês consigam entender, tá bom? Esse versículo está em Efésios, capítulo 2, do 12 ao 14, beleza? Antes, estávamos longe de Deus, separados e sem esperança. Mas Jesus mudou tudo. Ele veio, derrubou o muro que nos separava e nos aproximou de Deus. Quando reconhecemos Jesus como nosso Salvador, esse muro cai e podemos ter comunhão com Ele de verdade. Olha que fantástico. O que Deus está falando para nós aqui é o seguinte: a partir do momento que você ainda está em cima do muro, a partir do momento que você ainda não reconheceu Deus como seu Senhor e como seu Salvador, a partir do momento que você não chamou Ele para governar sobre a sua vida, sobre todas as suas decisões, sobre tudo, sobre você está afastado dele. Existe um muro que impede com que você se relacione com Ele. Então você tem dificuldade de ouvi-lo, você tem dificuldade de entendê-lo, você tem dificuldade de enxergar Ele nos mínimos detalhes, porque Deus faz coisa o tempo todo. E o que Deus deixa claro para nós aqui é que a partir do momento que você aceita Ele, que você fala, Senhor, que esse muro caia, entra na minha vida para que você governe, para que eu entenda, para que eu perceba, para que eu ouça. A partir desse momento, a partir dessa oração, dessa declaração, você começa a se aproximar de Deus. Você começa a entrar em uma nova posição perante ao Senhor. Você passa a ser um filho e você passa a ter privilégios que um filho tem, que só um filho tem. Vocês que são mães e pais sabem que nossos filhos eles têm alguns benefícios que outras pessoas, infelizmente, não têm na nossa vida. Inclusive herança, inclusive proximidade, inclusive nós temos mais liberdade para falar de forma mais clara, mais objetiva, mais sensível com os nossos filhos. Então, o segredo de tudo isso é você orar todos os dias da sua vida. Eu disse que, é claro que existem momentos que eu não quero orar, existem momentos que eu tô cansado, existem momentos que eu tô tão, é, sabe, ali adrenalizado com uma determinada situação que às vezes faltam palavras, mas o segredo de tudo é a oração. E o fato em si de, não é nem tão difícil para mim, não sei para Luísa, mas não é nem tão difícil para mim orar. Eu gosto demais de orar, eu sinto falta de orar, eu criei esse hábito de orar todos os dias. Eu entro no quarto, eu tenho um caderno de oração, onde eu fico no mínimo uma hora no quarto orando por cada detalhe ali que eu tenho no meu caderno. E eu gosto, me faz muito bem. O grande lance é quando você ora, você precisa esperar a resposta, você precisa que Deus coloque diante de você de forma clara. Para onde você vai, qual decisão você precisa tomar, o que você precisa fazer diante daquilo que você está orando e colocando diante dele. Esse é o ponto-chave. Esperar é muito complicado. Eu também separei uma palavra aqui que falou muito ao meu coração a respeito disso. Ela está em Romanos 12, 2. Deixa eu só abrir ela aqui. Nessa palavra, Paulo fala:
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que que isso falou tanto comigo e foi tão direto? Essa palavra foi tão direta. Antes de eu passar pelo burnout e passar por toda essa minha reaproximação com Jesus, eu estava totalmente moldada nos padrões atuais do que o mundo nos exige hoje. Alta performance o tempo todo, a gente precisa postar coisa na rede social o tempo todo para ser validado, a gente precisa de validação dos outros o tempo todo. Então, eu estava totalmente, baseando minha vida totalmente nessas circunstâncias. A partir do momento que eu coloquei Jesus no centro, comecei a orar, pedindo para que Deus fizesse na minha vida absolutamente à vontade dele e nada mais da minha vontade, saindo do centro, declarando que a força do meu braço não me levaria para lugar nenhum, a não ser o propósito e o que ele tem para minha vida, e as coisas começaram a mudar de uma forma tão extraordinária. Esse versículo se encaixou muito bem, porque ele fala que a partir do momento que a gente para de se moldar com os padrões do mundo, a gente consegue viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque a gente dá licença para que Deus faça o trabalho dele na nossa Dá vida. liberdade para Dá ele, para que ele haja. liberdade para ele agir na nossa vida. Porque por muitas vezes a gente fecha o nosso coração, fecha a nossa mente, a gente acha que por força pela nossa força nós vamos conseguir conduzir todas as coisas, e quando na verdade a gente só precisa entregar nas mãos dele e ouvir a direção que ele tem para gente. A gente precisa acordar todos os dias e pedir para Deus abrir as portas que ele tem para gente e fechar as que ele não tem. Tirar pessoas da nossa vida que não fazem parte do nosso propósito de vida. Muitas vezes, a maioria das vezes, a resposta de Deus não é como a gente gostaria. E a gente precisa também ter o coração muito tranquilo para entender o que a gente pediu. E não se fechar de novo e deixar que Deus faça o trabalho dele. Realmente, essa última vez agora que a gente foi ao Brasil, eu estava conversando com um primo meu, contando algumas coisas, compartilhando algumas experiências, inclusive ele é pastor. E eu estava falando para ele que esse relacionamento com Deus, essa aproximação com Deus, ela me fez perceber algumas coisas, como por exemplo, quando Deus fala comigo, como o meu corpo reage, como a minha mente reage, como os meus olhos se abrem, como os versículos saltam da Bíblia. Então, isso só é possível a partir do momento que você permite, que você se posicione, a partir do momento que você entrega a sua vida por completo para Ele, para que Ele fale com você. Porque a nossa vida, como a Luísa bem disse, ela nos impulsiona a irmos de forma automática, né? O tempo todo no automático, sem dar ouvido para aquilo que Deus tem para a nossa vida, para aquilo que Deus espera de nós, para onde Deus quer nos levar. E muitas vezes o que aconteceu com a gente, por exemplo, o que às vezes Deus vai fazer com você, talvez não mudar a sua geografia como mudou a nossa, mas é te levar a um ambiente e a uma situação onde você perceba a voz dele, onde ele te tire do meio dessa confusão, onde ele te tire do meio desse automático, dessa rotina cansativa. Porque Deus não se agrada de nada que roube o nosso relacionamento com ele. Tudo aquilo que rouba o nosso relacionamento, tudo aquilo que ocupa o espaço que é para que ele ocupe na nossa vida, acaba sendo uma idolatria. E Deus não se agrada disso. Então, todos os dias, se você criar o hábito de todos os dias, entregar a sua vida para Deus, todos os dias orar, colocar diante do Senhor a sua vida, o seu trabalho, a sua família, as suas intenções, as suas decisões, é impossível que ele não fale contigo, impossível. E como eu bem disse ali que está escrito em Efésios, existe, pessoal, a Bíblia ela é clara, a Bíblia é a palavra viva, é o que está escrito, não é o que eu acho. Até que você permita que Jesus entre na sua vida, que ele seja o único Senhor e Salvador, e que você não busque ele somente nos momentos de aflição, nos momentos de preocupação, nos momentos de dor, nos piores momentos da sua vida. Se você chamar ele para fazer parte de todos os momentos da sua vida, é impossível que ele não fale com você. É impossível. Ele vai falar com você. Ele vai falar com você. Ele vai te dar instrução, ele vai te direcionar, ele vai te mostrar, ele vai remover escamas dos seus olhos, ele vai falar com você. O mais difícil para mim, não sei para você, é ter esse momento de espera. De esperar em Deus, de perceber em que direção Ele quer que a gente vá. Mas vale a pena. Voltando ao tema, que o porquê de trazer esse assunto, quando eu estive ao Brasil também estava conversando com uma tia minha e falei para ela como a gente age de uma forma cega, automática, e a gente acaba declarando coisas sobre a nossa vida tão pesadas assim, né? Eu falei para vocês que eu vivia totalmente no automático e, de fato, para mim, a minha existência só era necessária para o meu trabalho, para servir os pacientes ali, enfim. E aí, eu acabava, nunca tive nenhum grande sonho, e eu sempre falava, para que eu vou tirar passaporte? Não tenho vontade de ir para lugar nenhum. Para que eu vou isso? Não tenho vontade de viajar, não quero isso, não quero aquilo. O tempo todo declarando palavras
e declarando sentenças sobre a minha vida que eram pesadas demais. E sem saber o que Deus tinha para mim, sem saber qual era o propósito de vida que Deus tinha para mim. Então, qual que é o maior ensinamento que eu, Luísa, tirei disso tudo? Eu nunca posso declarar sentenças sobre a minha vida sem ouvir o destino daquele que me criou. Porque na Bíblia fala que Deus conhece todos os nossos dias, Ele determinou todos os nossos dias. Quem sou eu para colocar sentenças nos meus dias? Sendo Limitar, né? limitar a Deus. Quem sou eu para fazer isso? Que burrice a minha, né? Fazendo isso, que burrice a nossa quando a gente limita a ação de Deus na nossa vida. Então, a maior sabedoria de vida que a gente pode ter é todos os dias, ao acordar, pedir para Deus conduzir aquele dia, pedir para que você faça exatamente o que Deus planejou para aquele dia. Um outro exemplo que eu trago, porque isso acontece, né, amor? Quando nós começamos a nos relacionar, quando nós começamos a orar, quando nós começamos a nos posicionar, e você começa a entregar para Deus algo específico da sua vida, claramente você vai ver algumas coisas acontecendo nessa situação específica que você colocou diante de Deus. E algumas vezes essas situações elas podem parecer que não estão de acordo com a sua vontade, mas elas estão plenamente na vontade de Deus. Por Parece exemplo, até que está mais bagunçado. Você chega a questionar. Meu Deus, agora que eu entreguei minha vida para Jesus, está tudo mais confuso. Eu achei que agora as coisas iam se resolver e não é isso que está acontecendo. Pessoas começam a sair e muitas vezes essas pessoas elas não saem de forma pacífica. Deus permite, exatamente. Você fala, caraca, Gabriel, nem sabia que isso era possível. Vou te mostrar, também vou te dar um exemplo na palavra. Deus às vezes permite alguns conflitos. Por exemplo, eu e a Luísa, nós somos muito tranquilos. Né? A gente chega às vezes a ser passado até como bobo. Então, para que a gente tire, de fato, determine que uma pessoa saia da nossa vida e chegue a falar com essa pessoa, é muito difícil. Então, sabendo disso, Deus permite alguns conflitos para que essas pessoas saiam. E são conflitos do nada. São situações que você fala assim, caramba, que loucura, passando tanta coisa junto. Agora, a pessoa do nada se rebelou e isso acontece. Isso acontece. A Bíblia fala que na travessia do povo saindo do Egito ao deserto, eles teriam que passar por uma terra onde ali reinava um rei. Eu não vou lembrar do nome do rei, mas é o rei de Esbom, se eu não me engano. O povo precisava atravessar por dentro da terra dele. Então Moisés, que conduzia o povo, pediu para que homens fossem até esse lugar e conversassem com o rei, falando, olha, nós vamos atravessar com o povo, nós precisamos passar por aqui, Deus disse para passarmos por aqui, mas nós estamos vindo em paz, não se preocupe, não vai ter problema nenhum. Inclusive, o que o povo precisar, eram milhares de pessoas, o que o povo precisar em relação a mantimento, água, comida, nós vamos pagar por isso, nós temos dinheiro para pagar por isso, então não tem problema. E aí você percebe assim, caramba, tudo certo, eles estão vindo em paz, não tem guerra e ainda vão pagar pelo que eles vão consumir, maravilha. Só que a Bíblia diz que nesse momento, aquele rei, ele endureceu o coração. Deus permitiu que o rei endurecesse o coração. Por quê? Porque houve um conflito entre o povo e o rei, eles batalharam. Por quê? Porque a intenção de Deus, segundo a palavra, era não só que eles passassem por dentro daquela terra, mas que a terra fosse entregue nas mãos deles. Então, Deus deu a eles aquela terra. Então, é a prova de que Deus permite que alguns conflitos aconteçam para um propósito maior. Então, se eu puder te dar uma dica, um conselho confie em Deus. Se você colocar diante do Senhor, se você se aproximar dele, se você entregar nas mãos dele uma determinada situação e no início parecer que está um pouco mais confusa, confie do início ao fim, porque o final é melhor do que o início. Existe uma outra coisa também sobre oração. Quando a gente coloca diante de Deus e as coisas começam a não dar certo em relação a isso e a gente fica querendo na nossa força do braço, nosso intelecto, querer resolver as coisas. Querer que aquilo aconteça. Não, no sentido de, por exemplo, quero que essa determinada coisa aconteça. Estou pedindo para Deus e Deus está indicando que não é para você fazer. Não é para você assinar o contrato. Não é para você mudar. Não é para você sair do seu trabalho. Não é. E você, não, vou fazer. Quando você decide sozinho, mesmo Deus mostrando que não é para você fazer, você depois não pode questionar as consequências. Falar, Deus não estava comigo nisso, Deus estava. Deus mostrou. Acontece uma coisa, você está colocando diante de Deus, Deus está mostrando o que não é para ser, pessoal, não é para ser, mesmo que aos nossos olhos pareça que é a melhor oportunidade da vida. Se Deus está mostrando que não é, não vá por esse caminho. E assim, é melhor aprender com os erros das pessoas do que errar para aprender. Nós já passamos por isso, e eu posso falar isso para vocês com muita propriedade. Nós fomos assinar o contrato de um imóvel uma vez, e eu coloquei diante do Senhor eu confesso que eu não tinha o relacionamento que eu tinha hoje com Deus, esse relacionamento que eu aprendi a ter. E essa confiança na espera que eu aprendi a ter, que eu aprendi que é melhor esperar, mas fazer a vontade do Senhor do que forçar as coisas. Eu confesso que na época eu não tinha.
Se fosse hoje, jamais faria isso. Mas, na época, eu peguei aquela intenção, aquele contrato, e eu lembro de ter orado. Você lembra disso? Eu falei, Deus, não permita que aconteça, que algo aconteça. Cara, foi um sacrifício pra gente assinar. Porque ficou um duelo, ficou uma disputa de advogado do lado de lá, advogado do lado de cá, muda essa cláusula, muda essa, e o lado de lá partiu querendo brigar, e, não vamos fazer. E chegaram a falar o seguinte, já tá começando assim, é melhor não fazer nada. Cara, ali já era Deus falando. Porque eu entreguei diante do Senhor exatamente aquela condição. Eu falei, Deus, no contrato não pode dar certo se o Senhor não quiser. Algo precisa acontecer. E ele estava me mostrando nitidamente, usou até a boca da pessoa para falar. Só que na nossa cabeça e no nosso intelecto, como a gente vê só o início, não vê o fim, a gente vê só o que está ali, era uma boa oportunidade, era um bom imóvel, o valor era bom, tudo era bom. Só que Deus não vê o início, Deus vê o fim das coisas. Conclusão, entramos, assinamos e só ladeira abaixo. E Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia da gente, né? De sairmos de uma forma tranquila, de resolvermos a situação, mas durante todo o processo, da assinatura até o fim, até quando nós saímos, foi muito difícil. Sem paz, tudo dando errado. Tudo dando errado. A gente fomos roubados. A gente foi roubado dentro desse... A gente nunca tinha sido roubado na vida. A gente foi fazer uma pequena reforma e levaram tudo. Levaram ferramenta de pedreiro, levaram material, arrancaram todos os fios da casa que nós tínhamos colocado. Tempo, dinheiro, energia. Então, ou seja, falamos junto. Olha só que engraçado, né? Pode chamar a gente de idiota aí, se vocês quiserem. Mas olha só que engraçado, eu prefiro que vocês aprendam com o nosso erro. Deus falou para não fazer no ato do contrato, Deus usou a moça para falar conosco, deu tudo errado. E isso que eu tô falando para vocês de roubo foi muito no início, né, amor? Foi tipo assim, nós assinamos o contrato, começamos a fazer cálculo, a começar a reforma para poder entrar, colocamos o material dentro, ferramenta do pedreiro, tipo, sei lá, não deu 15 dias nós fomos roubados. Então assim, isso no início. Agora imagina até o fim, até a conclusão, até sair, até largar aquilo de lado, vocês nem imaginam. Então isso é a prova de que, gente, se Deus falar algo com vocês, por mais que vá completamente contra o intelecto, o raciocínio, a vontade, a alma, o desejo, cara, obedeça. Eu costumo usar esse exemplo, por exemplo, esse exemplo que nós tivemos, ele serve para muitas coisas. Por exemplo, tudo na nossa cabeça era bom. O valor era bom, o imóvel era oportunidade, tudo racionalmente era bom, mas para Deus não era. Agora, ao contrário também pode acontecer. Poderia acontecer tudo na nossa cabeça ruim, nada beneficiando a gente, valor, mas Deus está a favor. Então, se Deus falasse assim pra gente, vai, e a gente falar, caramba, como que a gente vai? Como? Tá além, Como a nossa vinda pra cá. Como a nossa vinda pra cá. Porque na nossa cabeça era impossível. Era impossível. Eu sou dentista de sentar no mocho e trabalhar. Gabriel trabalha administrativo, para ele a parte dele ele consegue fazer daqui não com a mesma intensidade que ele fazia lá, por causa do contato com pessoas e tudo isso. Mas enfim, ele consegue trabalhar mais do que eu. Eu literalmente saí do mocho. Hoje eu entendo com a maturidade que eu tenho, que foi Deus mesmo me tirando do meio do caos para que eu enxergasse a minha vida, para que eu mudasse o que eu precisava mudar, para que eu colocasse ele no centro. Hoje eu consigo ver isso. Mas no momento de tomar a decisão de sair, de obedecer, entender a voz de Deus, entender que era um comando, uma direção, é muito difícil. É muito difícil, porque na nossa mente, na nossa visão limitada, como isso seria possível? Não, pessoal, eu acho que a nossa mensagem é essa. O foco da mensagem do vídeo é estreitar esse relacionamento, fazer com que esse muro caia e você se aproxime de Deus. Como que eu faço isso, Gabriel? Entregando a sua vida para Ele. Chame Ele para entrar na sua vida, para que Ele reine sobre todas as suas decisões e sobre toda a sua vida. Voltando ao versículo que eu trouxe, quando ele fala sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, por muito tempo na minha vida eu nem me sentia merecedora de viver algumas coisas. Algumas crenças, algumas coisas dentro de mim não me fazia sentir que eu poderia viver algumas coisas. E isso é algo assim... Se eu pudesse falar para vocês, não limite o que Deus tem para fazer na sua vida. Não seja uma tampa, né? Não limite. Entregue a sua vida, espere viver a plenitude da graça. Isso. É que se você obedecer, você vai viver uma paz, seja onde você estiver. Porque para você, assim como a gente, que já viveu a falta dessa paz, a angústia, o aperto, o nó na garganta, uma depressão, uma ansiedade, para você que já viveu isso ou que se encontra nisso, você sabe que você daria tudo que você tem para ter paz, para colocar a cabeça no seu travesseiro e dormir. E Jesus, ele é tão fantástico que quando ele entra na nossa vida, ele não pede nada em troca. Ele não pede dinheiro, ele não pede nada. Ele quer o seu coração por completo para que ele mude completamente a sua vida, para que ele transforme, para que ele te dê paz, a paz que excede todo o entendimento. Mesmo no meio do caos, mesmo no meio da angústia, ele vai te dar paz para que você consiga resolver tudo o que você está passando. Porque foi assim com a gente. E eu profetizo sobre a sua vida, com muita autoridade e muita fé, porque nós passamos por isso.
que nessa aproximação, que nesse encontro, se você chamar o Senhor para entrar na sua vida, para que Ele reine e governe sobre você, que Ele te dê a paz que você nunca teve na sua vida. A Bíblia diz que é uma paz diferente de vinho, é uma paz diferente de boate, é uma paz diferente de tudo que o mundo nos oferece. A paz do mundo ela é momentânea, né? Você sente uma falsa alegria enquanto você está ali, é diferente, é completamente diferente. A paz de Cristo, você acorda em paz, você dorme em paz. Paz Os nas problemas, decisões. eles não têm mais o peso Eles que tinham antes. acontecem, mas você tem paz para tomar uma decisão. Eles não têm mais o peso que teriam antes, porque você sabe quem está com você, quem briga as suas brigas, quem é o seu juiz. Você não entra mais de forma eu preciso fazer isso de forma automática, de forma rápida, não, você tem tempo para orar. Desprotegida, porque o mundo espiritual ele existe, ele é real, existem ações do inimigo o tempo todo sobre a nossa vida, contra a nossa vida. Então, a partir do momento que a gente chama Jesus para o centro, entrega a nossa vida para Ele, nós temos uma cobertura que antes nós não tínhamos. Então, tudo muda, e muda para melhor. Pessoal, aproximem-se de Jesus, vivam essa experiência por completo, sejam cheios, para que assim como nós, vocês possam encher outras pessoas e vocês comecem dentro da casa de vocês, no casamento de vocês, na vida do filho de vocês. Pessoal, é muito importante que vocês enviem esse link do vídeo para outras pessoas, que vocês curtam, que vocês comentem, porque dessa forma nós sabemos que nós estamos no caminho certo. Nós temos um voto com Deus de fazer um vídeo, não sei se toda semana, não sei se de 15 em 15 dias, mas nós vamos tentar fazer com muita frequência, porque é um voto que nós fizemos. E todas as vezes que Deus falar algo com a gente, todas as vezes que Deus nos encher, nós vamos transbordar na vida de todos aqueles que assistirem os vídeos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por cada uma das pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Deus, assim como Jó disse, no momento de angústia, no momento de sofrimento, no momento que o Senhor permitiu que o diabo tocasse em tudo na vida dele para prová-lo. Jó disse, Senhor, eu conheci o Senhor só de ouvir, mas agora eu percebo que os meus olhos te veem. Então, Deus, remova dos olhos de cada uma dessas pessoas escamas que impedem com que elas vejam o Senhor, vejam a sua face. Que assim como nós, Senhor, conhecemos a Ti, que essas pessoas possam Te conhecer também. Se revela a elas, Deus, e leva até essas pessoas a paz, que excede todo o entendimento. Deus, obrigado por esse vídeo, por esse canal, obrigado pela saúde, obrigado por estarmos aqui. Continua, Senhor Deus, nos ajudando e nos sustentando, porque somos completamente dependentes do Senhor. Pai, eu abençoo cada uma dessas pessoas e oro a Ti, Deus, para que essas pessoas como Jó possam ver o Senhor com seus próprios olhos. Que elas tenham experiências com o Senhor, como nós tivemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, Até a próxima, pessoal. Um abraço.